Paz do Senhor, amados amigos e irmãos, estamos na nossa leitura diária da Escola Dominical. Essa Escola Dominical, nós temos aqui a aprender a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, a santidade, a perseverança para chegar ao céu. Então estamos aqui estudando 13 assuntos dessas lições maravilhosas. Chegamos à lição número 4. A lição que vai ser dada agora dia 28 de abril, no domingo, né? Você que é professor, você que é aluno, está aí para aprender mais da lição da Escola Dominical. E vamos falar o tema como se conduzir na caminhada, né? Esse maravilhoso tema aqui, ó. Nós estamos falando dessa caminhada nossa, carreira que nos está proposta, né? Como servo de Deus, como cristão, você tem que seguir aqui a caminhada, né? Eu sei que às vezes temos muitas dificuldades na caminhada, mas aprendemos cada dia com o Senhor, como é maravilhoso caminhar com Ele, estar com Ele, ser um peregrino nessa terra, mas caminhando com o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai nos conduzir sempre, né? E vamos para a nossa lição, o texto áureo diz assim: andai com sabedoria para que com questão de fora remindo o tempo. A jornada para o céu deve ser feita com prudência, sabedoria, no contexto de oposição à nossa maneira de viver. Então, todo nosso viver e toda a nossa maneira de viver, devemos aprender todos os instantes como é a caminhada. Você como cristão, imagine, vai ser para refletir neste momento da nossa lição da Escola Dominical. Imagine que você aceitou Jesus agora. Como é que vai ser a sua caminhada? Como é que vai ser o seu caminhar com Cristo? Para poder caminhar com Jesus, ao aceitar o Senhor Jesus Cristo, ter um novo nascimento, você agora tem que conhecer Ele, né? Então vamos para a palavra, a Bíblia Sagrada. Você vai conhecer o Senhor Jesus, Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você agora está no caminho, o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Você está na vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Você está na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é tudo em nosso viver, nossa vida. Então dependemos como cristão conhecer cada dia mais. E através da Bíblia Sagrada, que é a profecia maior, que nós vamos conhecer. Então a caminhada com Jesus é conhecendo o Senhor Jesus Cristo primeiro em tudo. Lembra de Paulo, o chamado Saulo, né? Saulo de Tarso, teve o primeiro encontro com Jesus, daí por diante, o discípulo Ananias foi lá, orou por ele, passou a servir ao Senhor, daí ele foi para a igreja de Antioquia, e lá servia ao Senhor, conhecendo Ele através da palavra, e passou os 3 anos, daí por diante ele começou a pregoar a palavra de Deus. Então assim é todo cristão, nós iniciamos, temos o nosso início de aprender, conhecer, conversar e buscar ao Senhor em oração, e em todas as maneiras de viver. Aí vamos agora levar além como um atalaias, né? Para sermos um atalaia de Deus, precisamos aprender. Então é o que nós estamos fazendo. Nossa leitura diária da Escola Dominical, ela traz isso, para nós aprendermos cada dia com o Senhor. Então eu trago aqui para você o assunto da lição, nossa Bíblia Sagrada, que você venha ter sempre, o livro de apoio, que é bom, que você venha comprar e ter, né? Você professor, aluno, quiser, também é muito bom. A declaração de fé também da nossa igreja, né? Assembleia de Deus sempre é bom, se você tiver, né? Para você aprender mais e conhecer também através dos escritos da palavra. E um bom ensinador cristão, sempre ando com um artigo do ensinador cristão nosso, né? Nós aprendemos sempre aqui muitas coisas maravilhosas sobre a palavra. Então vamos para o nosso primeiro comentário, nossa lição, o Senhor Jesus como nosso modelo de vida. Primeiro Evangelho de João, capítulo 13, versículo 15. Porque eu vos dei exemplo, para que como vos fiz, façais vós também. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensinou. E Ele deu o exemplo em tudo. Como é maravilhoso. Eu imagino aqui os discípulos de Jesus andando com Ele, acompanhando Ele e vendo tudo que o Senhor fez. Hoje a gente temos a internet, a televisão aí, mostrando a vida de Jesus, como é o viver com Jesus e com os discípulos. Aí você vai ver a ideia. Então, queridos, se você imaginar pela Bíblia Sagrada, ver a realidade que esse povo vivenciou lá nos tempos de Jesus. Jesus andou aqui nessa terra por 3 anos e os discípulos se aproximaram dele em tudo e aprenderam em tudo. Então Jesus foi exemplo em tudo. Então que seguimos o exemplo. Assim como o apóstolo Paulo vai dizer: sejam imitadores meus como eu sou de Cristo. Então o modelo melhor que nós temos para conhecer e buscar é o Senhor Jesus Cristo.
E só vamos conhecer através da palavra. Por isso que a própria palavra de Deus vai dizer: prosseguimos em conhecer ao Senhor nosso Deus. O nosso segundo comentário vai dizer assim: fazendo a vontade do Pai. Né? Agora você aprendeu, né? Entendeu a palavra, agora você vai fazer a vontade do Senhor Deus. João também, capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34, que diz assim: e Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. A obra de Deus, servindo ao Senhor sempre. Era essa a vontade do Senhor Jesus em tudo. Por isso que quando ele vai sentir fome ali, junto com a mulher samaritana, ele vai pregar a palavra, levar a palavra. Aí a mulher samaritana vai trazer o povo de Samaria para ouvir ele. Aí os discípulos vão dizer para ele: come, Senhor. Mas o Senhor vai estar com ansiedade de falar desta palavra, a qual ele mesmo diz que esta palavra ela jorra como água viva, qual ele é a água viva. Então, se você quer matar sua sede espiritual, busque a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então é ela que traz a direção para nós seguirmos o modelo real que é o Senhor Jesus Cristo. Então, conhecendo e fazendo a vontade do Senhor. João também, capítulo 6, versículo de número 38, vai também nos comentar: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, em tudo, o Senhor Jesus Cristo fez a vontade do Pai. Então, que nós devemos guardar isso sempre no coração e não deixar de esquecer que o Senhor Jesus ele foi o nosso modelo real, em primeiro lugar, para que nós vamos aprender. Então, querido, trago aqui essa primeira fala para você entender a palavra de Deus, o Senhor, a caminhada que nos conduz como cristão. Eu agora sou cristão, como é que eu devo servir ao Senhor? Você deve servir ao Senhor conhecendo primeiro a Ele, a sua palavra, porque esta é a palavra que nos ensina, que nos dá a diretriz real para sermos um verdadeiro cristão. E como um verdadeiro cristão, nós vamos estarmos aqui em prontidão, buscando sempre ao Senhor. Então, não te convido apenas para um leiteiro ou para uma marca de denominação, mas por ser um verdadeiro cristão, buscar o Senhor. Você não deve servir a Deus porque os homens estão ali, porque o homem me ensinou e seguiu, não. Você serviu ao Senhor Jesus, pegue a palavra, busque a palavra, aí sim você vai testemunhar dela e mostrando para os homens, para o mundo, para eles verem que você verdadeiramente foi moldado e transformado pelo Espírito Santo. Então você, amigo, nosso irmão, que nos acompanha aqui no canal da leitura diária, eu deixo aqui para você, que você é um cristão, que você serve a Deus, então que você venha buscar o Senhor na Bíblia Sagrada, leia a palavra, estude a palavra, busque. Se você tiver curiosidade, busque no Google, na internet. Hoje as informações e o meio de comunicação estão tão grandes para nós conhecermos esse Jesus. E além disso tudo, também a oração. Você orando ao Senhor na sua casa, no seu lar, e junto em união com os irmãos, que na igreja primitiva tinha aquela comunhão, você vai entender o sabor e a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus e o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então aí você vai fazer a vontade do Pai. João também, capítulo 17, versículo 4, diz assim: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então o Senhor Jesus em tudo, querido, estava a fazer a vontade do Pai, glorificar o nome dele. O Senhor Jesus aqui na terra, ele deixou esse exemplo para que nós seguimos da mesma maneira, como discípulos do Senhor. Além de levarmos a palavra, temos que estar sempre buscando o Senhor e que nem o nosso nome não venha crescer, mas sim o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus Cristo, seja glorificado através da minha vida, da sua vida, da nossa vida, como cristão verdadeiro. Aí, o terceiro ponto, diz assim: a jornada espiritual é semelhante à de um atleta, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 27. Nós já comentamos sobre isso, mas vamos aqui dar uma palhinha. Mais uma fala aqui de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos de número 24 ao 27. Não sabeis vós que quem corre no estádio, todos na verdade correm, só leva um prêmio, corre que tal maneira que alcance. Todo aquele que luta de tudo que obstém, ele faz para alcançar a coroa corruptível. E nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão para que
pregando uns aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aqui o apóstolo Paulo ele vai dar um exemplo de um atleta, a dedicação que o atleta tem, né? Hoje em dia se busca muito a saúde, nossa saúde. Eu sempre faço uma caminhada, uma corrida, para manter a saúde bem, estar sempre bem, saudável e bem para viver aqui nessa terra. Porque como é maravilhoso vivermos aqui nessa terra bem. Quem não quer chegar aos 70, 80 anos bem na mente, na vida, saudável? Assim somos nós como cristãos. Enquanto vivemos aqui nessa terra, nossa vida espiritual ela tem que estar ligada na palavra de Deus, ela tem que estar ligada no caminhar com Jesus. A vida aqui é o dia a dia, que nem a própria palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se nós estamos buscando ao Senhor na caminhada, caminhando com Cristo, servindo a Ele ali, na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor, e os homens ali em comunhão com os homens, nós estaremos preparados para subir ao céu de glória, e quando Ele vier a essa terra, ir com o Senhor. Então, qual é a maior alegria nossa? Servir a Ele. Então, assim como nós buscamos a saúde bem, estável, temos que buscar a saúde espiritual e vivemos bem. Então, querido, faça isso. Né? Você também, professor, medite sempre nisso. Busque aí o exemplo dos atletas para que nós venhamos ter esse exemplo para buscarmos na escola dominical para trazer para os nossos alunos. Também a semelhança, né, de um atleta grande também aqui para comentarmos a necessidade da prudência na caminhada, né? Provérbios 9, versículo 9 ao 10, vai nos mostrar aqui pela palavra de Deus que nós devemos fazer nessa caminhada, né? Dá instrução, capítulo 9 de Provérbios, versículo 9 e 10. Dá instrução sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele crescerá entendimento, né? Ele crescerá em entendimento, é a palavra, desculpa aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então que devemos ter a prudência de estarmos sempre na caminhada com o Senhor Jesus Cristo, caminhando e servindo a Ele, como é maravilhoso. O mundo está aí com as suas glórias, com as suas coisas, mas não tem o maior prazer de estar na casa do Senhor, buscando a Ele. Por isso que o Senhor vai falar na oração de Salomão, do grande rei Salomão, que se o meu povo, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus vai dar a resposta da oração de Salomão para ele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. O que quer dizer com isso, irmão? Que quando nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos escuta, nos ouve, porque os ouvidos dele não estão agravados e nem presos para nos ouvir a nossa súplica. Ele vai ouvir a nossa súplica, o nosso clamor, e vai nos responder, nos abençoando aqui nessa terra enquanto vivemos, tanto saudavelmente, fisicamente, como espiritualmente, quando verdadeiramente buscamos ao Senhor. E mesmo quando confessamos perante os homens, mostrando que estamos arrependidos dos nossos pecados, dos nossos erros, e passamos a ter um novo nascimento, ser uma nova criatura, que nem o apóstolo Paulo diz, ser uma nova pessoa, como ele foi transformado, que ele era um perseguidor dos cristãos, e agora passou a ser perseguido, transformado, renovado, fortalecido pela fé, através da fé em Cristo Jesus. Então, cristão, faça isso, deixa Deus agir na tua vida e no teu viver, que você vai vivenciar coisas grandes e maravilhosas. Para concluirmos aqui a nossa leitura diária, vamos falar aqui do autor, o nosso pastor Oziel Gomes, né? Aqui, comentário dele, no nosso ensinador cristão, que diz assim: na jornada da vida cristã, deve atentar não apenas para o caminho que deve seguir, mas também para o modo como seguir. A palavra de Deus ressalta que o cristão deve cuidar para que a sua comunhão com Deus, a saúde, como nós falamos, espiritual, seja preservada bem, como zelo, como uma conduta seja exemplar, sábia, principalmente para com os que estão de fora, para que a procedência do cristão seja correta, que o aspecto indispensável da conduta deve ser observada. A carta de Tiago decorre que alguém tem falta de sabedoria deve pedir de Deus, que todos liberadamente não lance em rosto. Tiago 1:5, ser sábio do ponto de vista bíblico é ter uma conduta de acordo com a firme palavra de Deus, inclui também decisões corretas e falar ou responder prudentemente quando indagado e demonstrar mansidão diante das ofensas. Viver sábio
é marcado pela forma como o cristão se relaciona com as demais pessoas. Tiago afirma ainda que a sabedoria deve ser adquirida pela oração com fé. Quem se aproxima de Deus deve crer convictamente que Ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. A conduta cristã deve ser norteada pela fé e não pela vista. Então está aí o parâmetro real que o autor deixa aqui para nós guardarmos nossa vida, né? E Tiago e Hebreus está aí guardado para que nós venhamos aprender todo instante, todo momento, a cada dia, essa maravilhosa fé como um cristão. Então, querido, que você venha como se conduzir na caminhada, né, cristã, servindo ao Senhor sempre. Deixa Deus agir na sua vida, no seu viver. Que Deus venha abençoar você grandemente. Se você gostou do nosso comentário, da nossa leitura diária, comente aí, mande o seu like, mande o seu joinha. Que Deus venha abençoar você e compartilhe nossas leituras diárias, que estaremos abençoando mais e mais vida através da palavra do Senhor. E essa caminhada como cristão segue aí em frente grandemente. Então que devemos seguir cada dia mais diante do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar você grandemente. Vou ficando aqui com a minha leitura diária, com o assunto como conduzir a caminhada. Como conduzir na caminhada cristã, servindo ao Senhor e sendo exemplo em tudo na vida cristã e como um verdadeiro cristão fiel para alcançar o céu de glória. Que Deus abençoe você grandemente. Ficando aqui, até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.